ficou pra trás, teu passado acabou, já não existe mais. Tudo que te fez chorar já não pode mais voltar. Vai em frente e não olhes para trás. Tudo que te fez chorar já não pode mais voltar. Vai em frente e não olhes para trás. O que passou hoje não importa mais, pois Jesus contigo está. Teu passado acabou, pois se alguém te abandonou, olhes para aquela cruz, veja o que sofreu Jesus, o teu Senhor. Não importa o que passou, o que ficou pra trás, teu passado acabou, já não existe mais. Tudo que te fez chorar já não pode mais voltar. Vai em frente e não olhes para trás. Tudo que te fez chorar já não pode mais voltar. Vai em frente e não olhes para trás. O que passou hoje não importa mais, pois Jesus contigo está. Teu passado acabou, pois se alguém te abandonou, olhes para aquela cruz, veja o que sofreu Jesus. Já não pode, não importa. Paz, queridos. Paz, Sandrinha, paz, João Batista, que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas. Bem, é um horarinho fora, mas estou aproveitando que estou aqui juntinho com vocês. E nesse momento que estou no trânsito, para aproveitar aí, que eu estava já adorando a Deus, falando com o Senhor, para deixar um recadinho para o final de semana. Que no final de semana tem reunião. E que bênção, gente! Amanhã tem culto na Cidade Dutra e eu tenho certeza que Deus vai estar presente mais uma vez. Então amanhã na rua Jair de Melo Viana, número 100, Cidade Dutra, São Paulo, às 18h30. No domingo tem reunião lá no Recanto Campo Belo. Já tô com saudade dos cultos. E lá vai ser na rua Virgínia Modesto, número 318, Recanto Campo Belo, lá na estrada de Parelheiros. Paz, Samuel. E também à noite tem no Jardim Germânia, às 18 horas, na rua Barão Nicolino Barra, número 48. E Deus seja louvado. Um horarinho que ninguém tá esperando, a turma tá no trabalho, mas tomara que o pessoal coloque um foninho no ouvido e comece a participar do que o Senhor tem para nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez representando a igreja, o qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Eu estava aqui falando com Deus a semana inteira, falando com o Senhor, porque, gente, pouquinho mais que nós buscamos a presença de Deus, pouquinho mais que a gente se entregou na presença do Senhor, percebemos que Deus abriu assim as portas dos céus. E eu tô falando na questão financeira mesmo, deu aquele sopro, né, de aliviada, de meu Deus, né, conseguimos.
Por que, gente? Melhorou a economia do país? Não. As taxas diminuíram? Não. As coisas estão mais baratas? Não. Mas o nosso Deus, Ele nos deu aquele entendimento que se buscarmos de todo o coração, crendo, nós receberemos. Que o nosso Deus é um Deus que não deixa faltar, né, a capacidade administrativa para que a nossa vida comece a caminhar novamente. Nós estávamos um pouquinho distraídos nessa área, né? A gente estava lutando e esquecendo de buscar ao Senhor nessa área também. Por quê? Tem muitas doutrinas espalhadas por aí, muitas mesmo, doutrinas sendo espalhadas, que o povo crente não deve buscar pela prosperidade. Eu creio que não deve ficar obcecado pela prosperidade, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as amarguras, né? Então, a obsessão pelas riquezas, pelo dinheiro, o amor pelo mamon, aí sim torna-se errado para o povo de Deus. Mas quando o Senhor, Ele pediu para que Pedro, por exemplo, fosse até um peixe, até lá onde tinha os peixes, e tirasse da boca do peixe uma moeda para pagar o imposto ainda, a gente percebe que Deus é um Deus que supre. Por exemplo, também o primeiro milagre de Jesus foi realizado nas bodas, num casamento, e o noivo tinha colocado lá, né, todo o vinho, o melhor vinho, no início da festa. E imagina que uma festa de noivado naquele período levava-se 7 dias, vários dias. Então haja, né, gente? Haja comida, haja bebida, haja possibilidades. Bem, a palavra de Deus não fala que aquele noivo, aquela noiva eram pobres, de jeito nenhum. Eles tinham mestre-sala, eles tinham pessoa que servia. Não dá a entender que era uma festa de pessoas impossibilitadas. Isso quer dizer que Deus não está aqui só para suprir situações de mendigagem, gente, né? Ah, tô mendigando, então Deus vai suprir porque eu tô mendigando. Não. Era uma festa, eram bodas, foi talvez um descuido, foi uma falta de cálculo de quanto iria de vinho, quanto eles iriam gastar, não sei, mas não fala que era falta de possibilidades, né? Era um período que não é assim, eu vou lá e compro, né? As coisas eram mais difíceis, tinha toda uma logística, né, para ter as coisas. Então a palavra não fala, eles eram mendigos, eram pobres, por isso que não adquiriram. Não, queridos. Mas o Senhor foi lá e supriu, Jesus supriu as necessidades daquelas bodas. Ou seja, ainda que você tenha recursos, ainda que você esteja numa situação confortável, Deus entra com a providência. Para aquele que crê e obedece, Deus entra com a providência. A gente tem a mania de achar assim, eu já consegui tudo que eu tinha na vida, vou estacionar. Será que Deus gosta de quem estaciona no comodismo? O comodismo, gente, é ruim até para nossa saúde. Quando nós ficamos no estado de acomodação, nós passamos a ter parte 2. Olha eu de volta aqui, gente. Fiquei sem conexão, mas estou de volta. Parte 2. Olha eu aqui novamente. Parte 2. Vai lá, Sandrinha, posta lá no grupo da igreja. Coloca parte 2. Pronto, estamos aqui voltando.
Tô aqui ligadinha nessa unção de Deus. Raíssa, voltando a estar junto, Sandrinha. Tomara que o pessoal volte aqui com a gente. Aleluia. O pessoal tá distraidinho agora, mas vai conseguir. Sei que vai participar depois. Ajuda a distribuir também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Juntos somos mais fortes, Samuel. Tava o João Batista também. Eu vim ver preço de ripado, gente, pra igreja. Eu só não trouxe nas costas porque não ia caber no meu carro, tá? O ripado. E eu tenho que ver se alguém monta o ripado pra mim, né? Pra colocar lá na igreja da Dutra, que eu tô apaixonada por ripado. Eu quero deixar a igrejinha mais aconchegante lá na Dutra. Mas eu não trouxe porque dava 2,80 metros dentro do carro. E eu preciso ver se tem alguém que queira entrar na minha loucura pra fazer, né? Que é todo desmontado, tem que montar. Então, voltando a falar de prosperidade, para quem tá assistindo escondidinho, para quem tá assistindo agora ligadinho, a prosperidade. Então, nós estávamos bem desligadinhos, né, sobre buscar a Deus nesse sentido, usufruir das coisas do Senhor. E se Deus não nos fez para ficarmos, como eu estava falando na outro pedaço da live, na primeira parte, Ele não nos fez para ficar parados. Ele nos fez para ter uma agilidade, para continuar, porque tudo que para na Terra, ele se autodestrói. Então, quando a gente acha assim, eu tô já velho, eu vou parar, autodestruição. Eu já tenho tudo, autodestruição. A gente faz essa autodestruição quando a gente para. Só que que eu ia chegar nesse caso na primeira parte da live, que tem situações que nós não paramos, só que tem um breque e a gente não sabe discernir se esse breque é da parte de Deus ou é da parte do inimigo. Então a gente fica sem ter como agir, a gente fica sem saber como reagir nessa hora. Então aí entra a batalha espiritual, porque tem situações que a gente luta e parece uma maldição, não consegue sair, as portas estão fechadas, as situações ficam difíceis. É como brigar com um céu, é como brigar com um infinito. Então a pessoa luta, a pessoa vai, trabalha, faz cursos, acorda de madrugada, dorme tarde. E aí a gente percebe que a palavra de Deus se cumpre, que não adianta acordar cedo e dormir tarde se não tiver a bênção do Senhor, se não tiver a ajuda de Deus. Então muitas vezes nós não sabemos se estamos realmente lutando contra Deus ou contra principados e potestades. É aí que entra o poder da oração, aí que entra o poder da intercessão, da igreja lutar junto, da igreja combater junto. Então eu quero nesse final de semana entrar num combate junto com a igreja Subimos com Jesus, em favor de nós continuarmos lutando para que o Senhor nos capacite para novos negócios, para multiplicar aquilo que Ele nos deu, para a gente saber negociar, para sabermos manter o que temos e multiplicar, para não guardarmos aquilo que Deus deu a ponto de não de estragar, de perder. Então que o Senhor venha nos fazer prosperar. Eu lembro muito bem que meu pai, ele tinha mania de deixar às vezes um troquinho no bolso do terno e roupa que não usava. E de repente na nossa época mudava muito o dinheiro de cruzeiro para cruzado, para real, e ficava aquele dinheiro às vezes, e minha mãe achava e falava assim, do céu, dinheiro
vale mais nada. Então isso é o guardar talento. Às vezes a gente pega e guarda como se aquilo fosse render, como se aquilo fosse trazer algum benefício. Mas tudo que é feito sem a orientação de Deus, tudo que é feito sem a direção de Deus, tudo que é feito sem oração, seja o gastar ou guardar, a gente sai perdendo. Então, nesse final de semana, sai espalhando que nós vamos orar para que o Senhor nos oriente, orar para que o Senhor multiplique o azeite na botija das viúvas. Mas Deus não vai fazer multiplicação se nós não tivermos a direção. Deus, ele pega um pouquinho só do óleo que a viúva tinha e multiplica a ponto dela vender. Mas não adianta ter um Deus que multiplica o azeite se nós não soubermos fazer o quê? Ter botija, ter vasilhame, saber obedecer, ter a cara de pau às vezes, né, de ir lá e pedir, ter a ousadia de depois vender. Então nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos pedir para Deus, de alguma maneira Ele nos dá orientação, de alguma maneira Ele fazer acontecer. Então que esse final de semana nós possamos lutar juntos. Ah, pastora, mas a vida do dizimista já tem que ser uma vida de bênção. A vida do dizimista, ela é um desafio. Além do que é para os outros já são desorganizados e acabou. E nós que somos dizimistas, o Senhor nos dá uma organização mental que outras pessoas não têm, né? Outra coisa, o dizimista está na mira do quem não é, de quem não crê, dos infernos. Então aí o Senhor vai nos dar uma atenção especial, uma soberania especial. Soberania é um modo mais soberano de pensar, um modo mais amplo de pensar. Nós vamos buscar esse final de semana, no sábado, no domingo no Recanto, nós iremos buscar pela vida financeira. Tem coisas que já estão na mão, causas que já está resolvida e não chega na nossa mão o resultado. Vamos crer que na segunda-feira já vamos sair para a vitória. Bênçãos que estão retidas na área financeira, bênçãos que estão presas. Nós vamos buscar ao Senhor nesse final de semana. Nós vamos crer. Tem pessoas que eu vejo que têm uma inteligência, uma capacidade, uma sabedoria muito grande, mas está com uma vida amarrada. E parece que não, gente, mas a vida sentimental, ela influencia na vida financeira. Porque uma pessoa que faz más escolhas na vida sentimental é para sempre. Eu creio assim, é difícil você criar um filho sozinho, pagar pensões e não ter nenhum filho por perto. É complicado você viver com uma pessoa botarata, né? Que sai gastando desnecessariamente. É ruim você estar com uma pessoa desorganizada mental. A vida sentimental, ela suga. A vida sentimental, ela sequestra o nosso raciocínio. E uma pessoa com raciocínio sequestrado, ela faz besteiras na vida financeira. Então, vamos crer que esse final de semana, juntos, nós somos mais fortes, nós vamos buscar ao Senhor. Outra área que atinge a vida financeira que Deus pode estar abençoando, a área de saúde. Gente, quando o inimigo da enfermidade ele entra numa casa, por mais que você fala, eu vou lá no posto de saúde e pego, começa a vir um desmoronamento na família que leva tudo que as pessoas têm. Quando vê, tá precisando de remédio que não ganha de graça, quando vê, não tá podendo andar, não tá podendo trabalhar. Então a saúde, gente, ela entra nessa área também.
saúde, a gente corre atrás do dinheiro, né? A gente corre atrás do trabalho, a gente faz acontecer. Então, olha quantas áreas nesse final de semana, quando buscarmos pelo financeiro da vida da gente, tanto no sábado quanto no domingo, eu quero direcionar para esse lado. Pensa comigo quantas áreas Deus não vai estar agindo. Eu já falei na área sentimental e na área de saúde, conjugal, que está na sentimental. A saúde mental. A saúde mental é muito necessária. Hoje em dia é muito normal a gente falar, está num surto psicótico. Quando a pessoa está num surto psicótico, ela vai lá e gasta tudo. Quando uma pessoa é bipolar e está no surto, ela gasta tudo. Quando uma pessoa ela é esquizofrênica e ela está no surto, ela gasta tudo. Uma pessoa ansiosa, ela vai lá gastar para tirar a ansiedade do coração dela. Olha quantas coisas, hein? Quantas coisas a gente vai estar mexendo. Porque a gente fala, eu fui lá expulsar o demônio devorador, pastora. Queridos, quando você mexe numa área espiritual, nós estamos balançando com todas as áreas. E o capeta, você sabe que ele gosta de fazer morada e não sair, né? Ele gosta de fazer lá a comunidade dele de desgraça. E ele põe lá a gangue dele, não quer sair. Então olha quantas áreas nós vamos mexer, né? A saúde mental, uma pessoa que ela está curada da alma, da mente, ela vai ter equilíbrio, ela não vai jogar toda a ansiedade dela comprando. Ela vai olhar, ela vai pensar duas vezes, ela vai procurar um mais barato, ela vai negociar, ela não vai comprar por surto. Na psicologia fala muito que quando uma pessoa ela está em surto, ela é capaz de dar tudo que tem, ela é capaz de jogar fora tudo que tem, tudo que ela conquistou. Aí olha o perigo. Nós vamos estar mexendo em que área também, queridos? Nós vamos estar mexendo na área de vícios. A área financeira, vamos estar mexendo na área de vícios. Por quê? O vício leva a tudo, gente. O vício nas drogas, o vício na pornografia, o vício no sexo ilícito. Tá tudo interligado. Olha como tá interligado. O vício do álcool. Quantas pessoas chegaram até a minha pessoa já na vida, na época da pastora Clau, no missionário, na minha época agora, sozinha. As pessoas chegam e falam assim, olha, meu pai perdeu tudo que tinha com a bebida. Naquele barzinho da esquina, sabe aquele barzinho da esquina? Sabe aquele barzinho que sentava lá com os colegas e bebia lá? Nas jogatinas, nas cartas, nos baralhos. E agora nós estamos com uma novidade muito forte aqui no Brasil. Os jogos online, né? Que a pessoa, ela vicia. Ah, mas fulano ganhou. Legal. Mas precisa ver até onde não tá virando vício. Não é verdade? O vinho é pecado? Não, mas virou vício. Aí a gente vai estar mexendo na área financeira. Nós vamos estar mexendo, vamos lá de novo. Sentimental, saúde, saúde mental. Falei mais uma aí. Vícios. Nós vamos estar mexendo em várias áreas. Então eu quero nesse sábado, junto com vocês, arrebentar com o inimigo. Arrebentar, porque ele não pode chegar na nossa casa e deixar com o cheiro da miséria. A casa onde a miséria ela habita, ela tem um cheiro, gente. Ela pode ser chique, ela tem um cheiro da miséria. A casa é bolor, pastora? Não. Bolor é cheiro de casa fechada. É um cheiro de miséria, de morte, de final das coisas, final das contas, sabe? É um cheiro da desgraça, da desonra. A área que a gente vai mexer na financeira.
humilhação. A humilhação de chegar aí e pedir para os outros o gás, a gasolina, pedir dinheiro para pagar uma conta e depois ainda não poder honrar de pagar a conta. Gente, é muito humilhante. É humilhante chegar aí e não ter o que oferecer para os filhos, né, criança. Nós vamos estar mexendo na área o quê? Da humilhação, do desprezo. Porque quando a gente tem dinheiro pra carne, gente, quando a gente tem casa bonita, as pessoas gostam da gente, sabe? Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Quando a gente tem casa bonita, quando a gente tem carro bom, quando a gente tem comida pra pôr na mesa, as pessoas gostam da gente. Mas não tô falando daquele gostar por rivalidade, não gostar mesmo. Agora, quando a gente não tem o que oferecer, você não é convidado para nada, sabe? Você não é convidado para nenhum banquete. Nem tendo o que oferecer, você é convidado, quanto mais sem ter. Você pode ser convidado uma vez, depois não é mais. Então, gente, as pessoas são más? Não, é a realidade, gente. Ninguém é, cada um na sua razão, mas é a realidade e nós não queremos isso quando mexemos na área financeira. Olha quantas situações Deus age, né? Viver uma vida sempre no limite da moeda, no limite do dinheiro, no limite do combustível, no limite da condução, no limite da internet. Não chega. Que o Senhor entre com a providência. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus que transborda de bênçãos. Ele é o Deus que multiplica peixes. Ele é o Deus que multiplica pães. Ele é o Deus que multiplica, que transforma água em vinho. Ele é o Senhor das vestes tão bonitas que eram tirados sorte sobre as suas vestes. E reforço, nesse sábado, nesse domingo, nós estaremos lutando em favor da nossa vida financeira. Em nome de Jesus Cristo. Tem alguma área a mais que alguns de vocês estão lembrando? Mesmo você que está assistindo depois, tem alguma área que você está lembrando que a vida financeira, quando ela está uma derrota, ela mexe? Gente, eu conheci empresários que quando perderam tudo, ia se matar. Graças a Deus, essas lives, as orações, não o fizeram. Então eu conheci muitos empresários que vieram pedindo oração, que eles iam tirar a própria vida, porque estava devendo para banco, devendo para tudo, devendo para família. Então, a vida financeira apertada leva o quê? Ao suicídio. Então nós estamos falando de várias áreas que o Senhor, Ele quer agir. Então amanhã, quando nós estivermos lá na igreja da Cidade Dutra, uma palavra de fé, uma busca nesse sentido, que tem gente que chega pra mim e fala assim: pastor, eu não acredito que deve orar nessa área, não. Então fica sem oração, né? Tem gente que me desafia, tem gente que senta comigo e fala assim: eu não acredito no dízimo. Não dá. Eu não acredito que tem que orar pela vida financeira. Então ora, né? Não acredita em nada, morre, bicho, né? Bicho tem que morrer. Eu acredito que só na salvação. Então morre, vai lá logo pro céu, né? As pessoas falam: eu acredito que tem que trabalhar. Eu também acredito que tem que trabalhar. Lógico. Mas se Deus quiser encerrar os céus, quem trabalha e quem não trabalha vai passar necessidade, sabe? Se Deus quiser fechar os céus e deixar sem chover e deixar sem produzir, nem o que trabalha, nem o que não trabalha consegue alguma coisa, gente. Pode conseguir por um período. Por isso que eu creio que tem que buscar o Senhor. Verdadeiramente tem que trabalhar? Tem que buscar o Senhor. Para Ele dar saúde, para Ele dar vitalidade, para Ele dar capacidade, para Ele acalmar os ânimos dentro das casas, fortalecer as famílias. Porque Deus, quando Ele mexe numa área, Ele mexe em todas as áreas. E quando Deus começa a fazer milagres nas nossas vidas, não é fácil não, gente. Porque Ele tira, nós ficamos como parasitas.
sugando algo só de Deus, parasitando. Por mais que trabalhe, por mais que seja um bom pai, boa esposa, bom esposo, a gente fica parasitando na fé, parado. E quando Deus vem agir na vida da gente, a gente começa a se mexer. Quando Deus começa a agir na vida da gente, a gente começa a ser balançado. E é difícil, gente. Não é fácil, não. Quando Deus dá, é tudo fácil. Não é, não. Quando Deus dá, é tudo perfeito. Perfeito. E Ele dá forças para atravessarmos. Mas mexe com a nossa humanidade. Mas Ele faz. E como é gostoso. Como é gostoso a travessia de uma etapa para outra. Como é adrenalina quando Deus tira a gente da casinha, né? Da mesmice, do conformismo e começa a agir na vida da gente. Como é maravilhoso, como é adrenalina, como é gostoso quando Deus nos pede alguma coisa. E Ele ainda faz a gente sentir importante, ó. Tô fazendo algo na tua vida para a honra e glória do meu reino. E a gente se sente tão importante ainda quando Deus começa a agir e fala assim: eu vou te dar algo para manifestar a minha glória. Daí aí aperfeiçoa o caso, né, gente? Eu estou te levando ao crescimento para que você alcance vidas preciosas para o meu trabalho, para o meu reino. Gente, aí eu me acho. Aí além de receber bênçãos, eu tenho propósito. Tá vendo? Já mexe com propósito. Aí eu já começo assim, quando Deus começa a agir, eu vou te abençoar para você abençoar vidas, para você glorificar o meu nome, para outras pessoas serem alcançadas, para que meu reino seja espalhado na terra. Gente, eu me sinto assim, a diplomata de Deus, a queridinha do Senhor, mesmo sabendo que Ele está fazendo, sabe, para o meu próprio bem. Apesar que Ele nunca faz uma coisa só para um lado, né? Deus, Ele é amplo. Deus é amplo. Não importa. Eu me sinto tão importante, gente, com o propósito, junto com o propósito de Deus. Que delícia. Que delícia quando Deus, Ele age na vida da gente. Ele fala, eu vou te usar para algo. Eu vou confiar algo nas tuas mãos. Eu vou confiar essa prosperidade. Eu vou confiar essa família nas suas mãos. Eu vou confiar esse projeto nas suas mãos. Eu me sinto pequena, mas ao mesmo tempo muito importante para Deus. Que maravilha. Então, quantas áreas buscando, numa área só, nós estamos agindo com Deus? Quantas áreas tá tendo guerra. Enquanto nós estamos falando aqui, já tá tendo guerra nos céus. Já tá tendo guerra no mundo espiritual. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E como eu falei no domingo, lá na Germânia, Deus não vai abençoar somente nós que estamos ali buscando, gente. Deus, Ele vai automaticamente abençoar a tua família, aqueles incrédulos, aquele cascudo. Porque, pensa comigo, que adianta você ter ali na tua casa uma prosperidade chegando e nas pessoas em volta de você a miséria? O que vai acontecer? Essas pessoas vão automaticamente também te levar para a miséria. Eles vão começar a pedir para você, pedir. E uma hora, né, gente? Uma hora acaba, né? Então, é necessário nós também buscarmos, entendermos que Deus não vai só vai abençoar eu. Ele vai abençoar até aquele parente, aquele amigo pidão, cascudo, azarado, né? Sem benefício, sem bênção, sem prosperidade. Deus vai alcançar. E quando você vê Deus alcançando essas vidas, tu vai falar bem assim, Deus fez tudo isso por mim. Deus está abençoando aquelas pessoas para que a minha prosperidade não seja tocada, para que as minhas bênçãos não sejam tiradas de mim, arrancadas. Deus sustenta a minha volta. E é muito comum as pessoas falarem assim, por que eu vou crer se aquele parente meu que não vale nada está prosperando? Ele está prosperando. Para Deus
continuar abençoando a tua vida, meu amado e minha amada. Meu Deus, que raciocínio é esse que as pessoas têm? Se Deus não abençoar os meus parentes, se Deus não abençoar os meus amigos, eu tô azarada, gente. Se Deus não abençoar os que estão em volta de mim, acabou. Pensou, todo mundo precisa. Pensou meus vizinhos, que deixam a casa mais bonita do que a minha. Glória a Deus que meus vizinhos têm casa bonita. Glória a Deus que meus vizinhos têm carro bom. Como é bom ter amigo com dinheiro, gente. Como é bom ter amigo que tem carro que vai e volta. Como é bom ter amigo bonito. Glória a Deus, olha de volta aqui. Como é bom que as pessoas estejam melhores do que a gente, né? A gente não precisa carregar ninguém doente. Olha quantas áreas buscando nós nesse final de semana para a vida financeira vamos atingir. Vou repetir, hein? Se nós buscarmos pela área financeira, o Senhor vai mexer na área sentimental, como já foi explicado, familiar, saúde mental, área de vícios, né? Projetos de vida, motivo, né, de continuar, pessoas à nossa volta. Quanta bênção, quanta bênção, quanta bênção. Que é isso que no Brasil nós acostumamos ter pessoas piores, que roubam, que destroem. Gente, que é isso? Nós estamos numa nação que o roubo é normal, que o furto é normal. Que nação é essa que nós estamos vivendo? Ah, pastora, são os nossos governantes. Não, gente, já começa aqui de baixo. Começa aqui de baixo. Quando uma pessoa entra num mercadinho, num estabelecimento e rouba, entra numa casa e furta, já começa por aí. Então vamos ter dignidade em Cristo. Eu creio que uma pessoa que ela é próspera no Senhor, ela é boa administradora. E algo que nós temos que nos atentarmos. Você quer saber, chegar já amanhã lutando pela tua prosperidade? Antes de sair de casa, dá uma olhadinha em toda a tua casa. Olha toda a disposição da tua casa. Antes de sair, você dá um tour. Antes de ir pro culto amanhã, você vai fazer um tour. Pode ser hoje já. Faz um tour pela tua casa. Se possível, você sai da porta e entra como se você estivesse entrando pela primeira vez. Como se você fosse uma visita na tua casa. E vai entrando como se você fosse visita na tua casa. Uma visita que vai passar um dia e vai precisar abrir as coisas. Vai precisar viver na tua casa um dia. Uma visita muito importante. Começa entrando. Observa. Tem lugar já para essa visita sentar? Ou a casa está toda bagunçada? Está toda virada no avesso? Tem muita louça suja? Tem louça suja com louça limpa? Tem roupa suja com roupa limpa, roupa sem dobrar, roupa sem guardar, né? Tá tudo guardado. Veja a administração das suas gavetas. Observe a administração do seu guarda-roupa, dos seus documentos. Vai olhando tudo. Vai olhando o estado das paredes. Eu não tenho dinheiro para tinta, mas tem dinheiro para água e sabão. Vai olhando. Então, amanhã antes do culto, eu já te convido a fazer isso hoje, após a live. Já entra na tua casa como se você nunca tivesse entrado lá. Aí você vai observar como está a situação da tua organização mental. Pastora, mas eu não vivo sozinha. Então, como você está sem autoridade na tua casa? Se uma pessoa ela não tem organização na casa dela, ela não tem autoridade na casa dela, ela não tem voz na casa dela, e aí o que acontece? Ela vai ter voz no financeiro, ela não vai ter agilidade no financeiro. Mas tem pessoas que a casa é toda bagunçada e ela ganha bem, vive bem, viaja para todo lugar. Ela poderia estar melhor, poderia estar muito melhor, né? E pode ver que ganha bem e faz menos do que gente que ganha pouco. Tem gente que ganha pouquinho e faz muito mais do que essa pessoa, talvez. Aí é tudo uma questão espiritual, gente. Olha que interessante que Deus está dando para nós, hein? Olha que interessante. Pastor, entrei na minha casa e vi que ela é vazia. Vazia, mas é limpinha?
Ela tem as coisinhas bem pobrezinha, mas é tudo arrumadinho? É administradinho? Ou você é aquela pessoa que pintura a roupa que tá meio suja, meio fedida, porque ela ainda não dá nem pra lavar, nem pra usar, a roupa fica lá fedorentando tudo, né? Observa bem. Acostumou com o cheiro da miséria, sabe? Olha lá nas gavetas de remédio, por exemplo, quantos já estão vencidos? Vai na despensa da tua casa, vê quanta comida já tá vencida. Tem gente que tem mania de ter o freezer cheio de sujeira. Olha lá o seu freezer, vê se não tá cheio de comida que você nunca vai comer, que você nunca vai poder oferecer para uma visita, porque é resto, coisa que é resto, tá lá congelada. Ah, mas não sou só eu então, você não é um bom administrador, você não tem autoridade, você não tem poder. Isso é morte, gente, isso é morte, isso é falência na finança. Vamos crer? Vamos fazer acontecer? Eu não tô falando de poeira, gente. Eu não tô falando de poeira, eu não tô falando de brinquedo de criancinha jogada na casa. Sabe, eu tô falando de coisas que estão acumuladas, que estão ali. E na igreja, se pessoas quiserem me ajudar, eu tô a fim de fazer uma boa limpeza. Uma boa limpeza também. Coisas que não se usa mais, que nunca mais vai usar, a gente vai descartar. Vende, descarta, tem alguém que talvez precise, a gente vai fazer isso. É no nome de Jesus. Amém? Olha quantas áreas mexendo na financeira, Deus está agindo. Deus está agindo. Uma pessoa que tem má administração perde muito tempo. Uma pessoa que tem muita administração sobra tempo, gente. Como sobra tempo? Ah, é porque não tem filho, é porque não tem marido. Ah, é porque a pessoa ela é sozinha. Não, gente, tem gente aí que é bom administrador, tem filhos, é bom administrador. Tem esposa, é bom administrador. E glória a Deus por isso. E aleluia por isso. Olha, vou dar um exemplo. A família do meu pai, eles ganhava até bem, porque meu avô construía barcos. Todos aqueles barcos dos anos 80 que tinha ali em Riacho Grande, era meu avô que fazia. As baleeiras que chamava, os barcos de turismo. E além de tudo, meu avô paterno, ele fazia um navio. Ele ganhava de um homem muito rico, de um empresário, para fazer esse navio para ele, que era a coisa mais linda, o navio, com tudo dentro. Mas meu avô, ele era um homem até assim, muito trabalhador. Ele acordava trabalhando, o abuelito, ele dormia trabalhando, gente, limpinho, trabalhador, honesto, um pouco neurótico, mas pra mim ele era um bom avô. Só que ele era, quando minha mãe chegava lá no estaleiro, chamava estaleiro para fazer os navios, o meu avô estava sempre procurando, me procurava, e ele falava em espanhol, viu aquela chave, viu aquela ferramenta? E um dia minha mãe começou a ajudar a procurar. Eu era pequena. Meu avô era desorganizado, gente. Ele era um homem assim, ele tinha medidas exatas, ele fazia um navio exato, com cozinha, com quartos, era mais bonito do que os apartamentos chiques de hoje, tudo de madeira maciça. Ele era um marceneiro, um carpinteiro de mão cheia, assim, mas ele passava metade do dia dele procurando ferramentas no meio da serragem. Ele derrubava, ele largava lá, e meu pai tinha o mesmo costume. A minha mãe tinha um horror, ela falava assim, o meu avô abuelito, tá aqui a chave, e ele agradecia, como você conseguiu achar, Claudina? E ela já estava acostumada, ela ia lá no meio da serragem. Um dia meu avô entregou o navio e era a hora de tirar o navio de lá. Gente, nós vamos ajudar, quantas ferramentas meu avô tinha. Enfim, viveu correndo em volta da própria cabeça, para não falar do rabo, né, gente? Uma pessoa com tanta capacidade, com tanta sabedoria, perdia tempo procurando na desorganização dele com ferramentas. Ah, agora tem nome para isso, pastora, TDAH. Vamos expulsar isso também? Se é ou não é, se a pessoa tem ou não tem, vamos ser curados? Que Deus nos cure? Ah, é um funcionamento. Eu não quero funcionar com TDAH. Eu não quero. Se isso é um funcionamento, eu não quero pra mim. Eu quero cura. Eu quero libertação. Amém? Então amanhã
nós estaremos buscando e no domingo à tarde em favor da nossa vida financeira. E já mexemos em quantas áreas aí, hein? Autoridade, administração, saúde, sentimental, vícios, vida, as pessoas em volta de nós, quantas áreas. Essa live aqui tá, olha, um puro ensinamento, hein, gente? Para nós nos focalizarmos, Nosso foco talvez para a área financeira tá um pouco desfocada, mas o Senhor vai fazer com que a gente foque. E a gente vai conseguir pegar, ó, de novo os reios na mão, porque não vai adiantar Deus dar assim dinheiro na mão da gente se nós não tivermos as bênçãos do Senhor sobre nós, né? Na saúde, sentimental. Aí o Senhor vai agir em todas as áreas. Olha que maravilha, hein? Essa livezinha dá pra você e eu saímos falando, ó, não reclama não, vai lá assistir aquela live. Vai lá que o Senhor vai te direcionar. Vai lá que o Senhor vai te direcionar. Amém? Glória a Deus por tudo, gente. E Deus seja louvado. Que pena que mais gente não tá aí assistindo, mas eu sei que quem tá foi alcançado. E quem vai assistir depois também vai ser alcançado em nome de Jesus Cristo. E prosperidade não é você ficar num serviço que você não gosta. Deus não vai te deixar preso num serviço que você não gosta. Ai, pastor, eu não gosto do meu serviço, mas eu tenho que ir para ganhar o pão. Vamos buscar para isso também? Ah, eu estou insatisfeito no modo que eu ganho meu pão. Vamos buscar isso também? Né? Ah, estou fazendo um serviço, pastor, aqui, olha, eu não gosto. Às vezes o serviço é bom, às vezes é um cargo bom, às vezes é algo que para o outro é legal. Mas você está ali saturado. Vamos buscar, de repente Deus abre uma porta para você fazer a mesma função num lugar mais gostoso, num lugar melhor, com mais facilidade. Talvez também Deus nem mude você e eu do serviço, mas Deus nos capacita a ponto da gente começar a gostar do lugar. Deus muda o ambiente, né? Deus dá saúde pra gente enfrentar e vai ser legal. Vamos buscar para essa área aí também, em nome de Jesus. Então fica aí o recado de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente a cada um de nós, que possamos amanhã tocarmos no impossível, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e fiquem na santa paz.